A paz de Cristo, meus irmãos e irmãs. No vídeo de hoje, outro assunto extremamente importante, e é um assunto que nós temos a tendência de errar, que é ficar observando e atentando para a beleza externa, para a aparência externa. Eu queria começar fazendo a leitura de um texto que compara a aparência de Saul com a aparência de Davi, ambos que foram reis em Israel. O texto de Saul diz assim: ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Outra tradução vai falar de Saul o seguinte, desse mesmo versículo: tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Outra tradução do mesmo versículo, ainda sobre Saul, diz assim: jovem mais atraente de todo Israel. Então nós conseguimos ver com muita clareza que Saul tinha uma aparência sem igual, uma aparência extraordinária. Ele era muito bonito. Além disso, ele tinha uma grande estatura, de maneira que ninguém tinha a mesma estatura dele. Ele era o mais alto e ele era o mais bonito. Ele era alguém sem igual. Agora nós precisamos ler como era a aparência de Davi. Já a respeito de Davi, duas outras passagens também mostram com muita clareza. Uma passagem fala a respeito da aparência de Davi e diz assim: então mandou em busca dele, em busca de Davi, e o trouxe. E era ruivo, formoso de semblante, outras traduções dizem que eram belos os seus olhos, que ele era de boa aparência, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Outro versículo que fala a respeito de Golias diz exatamente assim: olhou para Davi, que Golias olhou para Davi com desprezo, viu que era apenas um rapaz, um jovem, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Então, com muita clareza, nós podemos comparar a aparência de Saul à aparência de Davi. E, sem dúvidas, Saul ele era muito superior na sua aparência. Ele era muito mais belo, ele era muito mais alto, ele era sem igual. A Bíblia até fala bem a respeito da aparência de Davi, mas não compara de maneira nenhuma. Certamente que Saul era muito mais bonito, era muito mais atraente, era muito mais alto, era muito mais belo, era alguém sem igual. E é algo importante para nós aplicarmos ao nosso coração. Mas a respeito de Davi e Saul, nós vemos que três coisas são principalmente diferentes neles, que é a questão da obediência, da sinceridade e da motivação. Nós vemos em Davi uma disposição de obedecer de todo o coração, e essa mesma disposição nós não vemos em Saul. Inclusive esse foi o motivo de ele ser rejeitado, a falta de obediência. Nós vemos uma sinceridade de Davi. Saul, quando foi repreendido, ele pediu para ser honrado diante dos homens, pediu para que o profeta Saul, quando foi repreendido, pediu para que o profeta voltasse junto com ele e mesmo assim honrasse diante dos homens. Agora nós vemos a sinceridade de Davi completamente diferente. Quando foi repreendido por outro profeta, ele se arrependeu profundamente e reconheceu que havia pecado diante do Senhor. Nós vemos também uma motivação completamente diferente. Então, nós vemos que, apesar da aparência de Saul ser tão superior, Davi tinha o seu interior reto. Davi tinha pureza no seu coração. Apesar de Davi ter pecado, havia uma retidão, havia uma sinceridade muito especial dentro do seu coração. E esse é um motivo tão importante, e nós erramos nele tão frequentemente, que Deus também escreveu outro texto para o nosso ensino, que fala a respeito de Samuel. Samuel, que era um grande profeta, um profeta aprovado por Deus, um profeta reconhecido em todo Israel, também cometeu o erro de atentar pela aparência. Outro texto, em 1 Samuel, diz assim: Samuel viu Eliabe, que é filho de Jessé, e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir.
Ou seja, Samuel, apesar de ser espiritual, apesar de ter comunhão com Deus, apesar de ser profeta, apesar de ser sacerdote, apesar de ser juiz, ele tinha todas as credenciais e tinha comunhão com Deus. Ainda assim errou nesse sentido, porque ele olhou e considerou a aparência. E para encerrar, um texto extremamente conhecido por toda a igreja, extremamente conhecido, mas que é necessário para os nossos dias, visto que se até Samuel, profeta, com toda aquela autoridade, com todo aquele reconhecimento, se ele errou, nós também podemos errar. É um texto importante para nós. Então vamos ver o que o Senhor disse a Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Que esse vídeo possa te ajudar, que esse vídeo possa contribuir com todo o estudo, com toda a meditação, com toda a aplicação e comparação da palavra que nós fizemos juntos. Que esse vídeo possa te enriquecer profundamente em Cristo Jesus e que você não venha mais levar em conta a aparência externa, nem a beleza externa. Que você possa sempre lembrar que o Senhor sempre vai olhar para aquilo que está dentro do coração do homem. Até o próximo vídeo, graça e paz. Curta, inscreva-se e compartilhe. Principalmente, compartilhe com seus amigos esse vídeo.